Quando o Papa surge em público, envolvido em suas vestes cerimoniais, poucos percebem que estão diante de um dos mais fascinantes compêndios de símbolos religiosos já criados. Cada dobra de tecido, cada cor, cada ornamento conta uma história que transcende o cristianismo, mergulhando em tradições milenares, alquimia, hermetismo e antigas práticas espirituais. As vestes papais não são apenas roupas, são um texto visual que narra a complexa evolução do pensamento religioso ocidental, revelando camadas de significado que permanecem ocultas para a maioria dos fiéis. A história dessas vestes começa muito antes do cristianismo. Quando os primeiros líderes cristãos emergiram do mundo romano, não havia um uniforme estabelecido para o clero. Os bispos e sacerdotes usavam a toga romana comum, apenas com maior simplicidade, refletindo os valores de humildade da nova fé. Foi apenas no século IV, com a legalização do cristianismo pelo imperador Constantino, que as vestes eclesiásticas começaram a se distinguir das roupas comuns, incorporando elementos das vestimentas dos magistrados romanos e, curiosamente, de tradições sacerdotais mais antigas. A batina branca papal, talvez o elemento mais reconhecível do vestuário pontifício, tem uma história particularmente interessante. Embora hoje seja vista como símbolo de pureza e santidade, sua adoção como padrão para os papas remonta apenas ao século XVI, quando o Papa São Pio V, um dominicano, decidiu manter o hábito branco de sua ordem após sua eleição. Antes disso, os papas usavam predominantemente vermelho, a cor imperial romana. O branco, no entanto, carrega significados que transcendem o cristianismo. Nas tradições alquímicas, representa o estágio final da grande obra, a purificação completa da matéria. Nas religiões antigas, do Egito à Pérsia, o branco era associado às divindades solares e à luz espiritual. Assim, quando o Papa veste branco, ele inconscientemente evoca não apenas a pureza cristã, mas também arquétipos espirituais que permeiam diversas tradições. Sobre essa base branca, outros elementos se sobrepõem, cada um com sua própria genealogia simbólica. O pálio, uma faixa de lã branca com cruzes negras que circunda os ombros, deriva diretamente do palium romano, mas sua forma de círculo fechado e seu material, lã de cordeiro, evocam o simbolismo do bom pastor carregando a ovelha perdida. Contudo, faixas semelhantes eram usadas por sacerdotes de Mitra, o deus persa da luz, cujo culto era extremamente popular entre soldados romanos nos primeiros séculos da era cristã. A semelhança fonética entre Mitra e Mitra, o chapéu cônico dos bispos, é coincidência ou indício de uma apropriação mais profunda? A mitra episcopal, com suas duas pontas elevadas e fitas pendentes, tem origens que se perdem no tempo. Oficialmente, deriva do termo grego, turbante ou diadema, e encontra precedentes nas coberturas de cabeça dos sumos sacerdotes judeus, conforme descrito no livro do Êxodo. No entanto, sua forma peculiar guarda semelhanças notáveis com a coroa dupla do Antigo Egito, que simbolizava o domínio sobre o Alto e o Baixo Egito, assim como com o chapéu bifurcado de Dagon, divindade filisteia associada à fertilidade e às águas. Na tradição católica, as duas pontas da mitra são interpretadas como representações do Antigo e do Novo Testamento, mas o simbolismo dual, céu e terra, espírito e matéria, é recorrente em tradições esotéricas muito mais antigas. Mais impressionante ainda é a tiara papal, ou triregnum, a coroa tripla que, embora não seja mais usada desde Paulo VI, 1963, permanece como símbolo heráldico do papado. Suas três coroas sobrepostas são oficialmente interpretadas como representação da tríplice autoridade do Papa, como pastor supremo, como mestre universal e como governante pontifício. Alternativamente, simbolizam seu poder sobre a Igreja militante, na terra, a Igreja padecente, no purgatório, e a Igreja triunfante, no céu. Contudo, a tríade como símbolo de poder divino é um motivo recorrente em culturas pré-cristãs, da Mesopotâmia à Índia. Na alquimia, a tríade representa os três princípios fundamentais: enxofre, força ativa, mercúrio, força passiva, e sal, elemento equilibrador, os mesmos princípios que, segundo os hermetistas, governam toda a criação. O fascínio pela tríade não para por aí. A batina papal tradicional possui 33 botões, número que oficialmente representa os anos de vida de Cristo, mas que também é significativo na maçonaria e em tradições esotéricas como o grau máximo do rito escocês.
Os 3 pregos da crucificação, frequentemente representados em insígnias papais, ecoam os 3 pilares da árvore da vida cabalística. Coincidência ou evidência de um substrato simbólico comum que transcende fronteiras religiosas? O vermelho, cor predominante em muitos paramentos papais, merece atenção especial. Oficialmente, simboliza o sangue dos mártires e a paixão de Cristo. A mozeta, a pequena capa que cobre os ombros do Papa, e o mulho, os tradicionais sapatos vermelhos papais, são desse tom vibrante. Na alquimia, o vermelho representa rubedo, o estágio final da transmutação, quando a matéria atinge seu estado perfeito. É também a cor associada a Marte, o planeta da força e do poder. Quando um Papa veste vermelho, ele não apenas honra os mártires cristãos, mas também se conecta, talvez inconscientemente, a uma linguagem simbólica universal que associa essa cor ao poder transformador e à autoridade espiritual. O Anel do Pescador, usado exclusivamente pelo Papa, traz gravada a imagem de São Pedro lançando suas redes, remetendo à promessa de Jesus de tornar seus discípulos pescadores de homens. Contudo, o simbolismo do pescador e do peixe é anterior ao cristianismo. O peixe era sagrado para divindades como Dagon dos filisteus e Ea, Enki da Mesopotâmia, deuses associados à sabedoria e à revelação. O próprio símbolo do peixe, Ichthys, adotado pelos primeiros cristãos como acrônimo secreto, era anteriormente associado a deus Atargatis. Assim, quando o Papa usa o Anel do Pescador, ele se insere em uma linhagem simbólica que remonta a tradições muito anteriores ao cristianismo. A férola papal, o báculo com uma cruz no topo, difere do báculo curvo dos bispos. Enquanto este último simboliza o cajado do pastor que recolhe as ovelhas, a férola reta com a cruz representa a autoridade direta derivada do sacrifício de Cristo. No entanto, cetros de autoridade semelhantes eram empunhados por faraós egípcios e reis mesopotâmicos como símbolos de poder divino. O próprio termo férula deriva do latim férula, uma planta cujo caule era usado para disciplinar estudantes, um lembrete sutil da autoridade corretiva do pontífice. As cores litúrgicas usadas pelo Papa seguem o calendário da Igreja, mas também formam um espectro simbólico com profundas ressonâncias alquímicas: o branco da purificação, o vermelho da transformação, o roxo da penitência, o rosa da alegria antecipada, o verde do crescimento espiritual e o preto da morte ritual. Esta sequência cromática não está distante das fases da grande obra alquímica: nigredo, obra em negro, albedo, obra em branco, citrinitas, obra em amarelo, e rubedo, obra em vermelho. Particularmente intrigante é o pálio, feito de lã de cordeiros abençoados no dia de Santa Inês, 21 de janeiro. Após a bênção, os cordeiros são criados por monges trapistas e tosquiados na Quinta-feira Santa. O simbolismo do cordeiro sacrificial é evidente, mas a escolha de Santa Inês, cujo nome deriva de Agnus, cordeiro em latim, e a precisão do calendário ritual sugerem uma atenção aos ciclos astronômicos que remonta a práticas pagãs de observação dos solstícios e equinócios. O uso de pedras preciosas nas vestes papais também merece análise. A tradição de atribuir propriedades místicas a gemas é anterior ao cristianismo e foi amplamente desenvolvida em tratados alquímicos medievais. O racional, peitoral, do sumo sacerdote judeu, com suas 12 pedras representando as tribos de Israel, foi parcialmente adaptado para o uso cristão. Rubis, associados ao sangue e à paixão, esmeraldas, ligadas à esperança e renovação, e safiras, símbolos de verdade celestial, adornam frequentemente os paramentos papais em ocasiões solenes, criando um microcosmo mineral que reflete as virtudes espirituais. A evolução das vestes papais através dos séculos reflete as mudanças na própria Igreja. Nos primeiros séculos, a simplicidade predominava, refletindo uma comunidade perseguida e marginalizada. Com a oficialização do cristianismo como religião imperial, elementos de pompa romana foram incorporados, simbolizando a nova posição da Igreja na sociedade. Durante a Idade Média, influências bizantinas e góticas enriqueceram o simbolismo, enquanto o Renascimento trouxe refinamento estético e maior elaboração. O Barroco acrescentou dramaticidade e exuberância, enquanto reformas modernas, especialmente após o Concílio Vaticano II, buscaram simplificação e retorno às origens. O Papa Francisco,
com sua preferência por vestes mais simples e sua recusa em usar os tradicionais sapatos vermelhos, representa uma tendência contemporânea de despojamento. No entanto, mesmo essa simplicidade é simbólica, comunica uma mensagem de humildade e proximidade com os fiéis que é, em si mesma, uma forma de linguagem visual. A ausência de certos símbolos torna-se, paradoxalmente, um novo símbolo. É importante notar que a incorporação de elementos simbólicos de tradições anteriores não implica necessariamente continuidade religiosa ou paganismo disfarçado, como alguns críticos sugerem. Todas as tradições religiosas evoluem através de processos de sincretismo, adaptação e ressignificação. O cristianismo primitivo, emergindo em um mundo dominado por simbologias greco-romanas, persas, egípcias e judaicas, naturalmente absorveu e transformou elementos dessas culturas, dando-lhes novos significados dentro de seu próprio sistema teológico. A própria Bíblia oferece precedentes para essa prática. Quando Jacó teve sua visão da escada celestial em Betel, ele usou terminologia cananeia, chamando o local de Bet-El, casa de Deus. Termo semelhante a Bab-Eli, porta dos deuses, babilônico. O nome divino Eu era usado pelos cananeus antes de ser adotado pelos israelitas. Isso não significava que Jacó adorava deuses cananeus, mas sim que expressava sua experiência do Deus verdadeiro usando o vocabulário cultural disponível. Da mesma forma, quando os primeiros cristãos adotaram o símbolo do peixe, a data do Natal próxima ao solstício de inverno, ou elementos arquitetônicos de templos pagãos para suas basílicas, eles não estavam secretamente praticando religiões antigas, mas reinterpretando símbolos culturais familiares à luz de sua nova fé. As vestes papais seguem esse mesmo princípio de adaptação e ressignificação. O que torna as vestes papais particularmente fascinantes é sua capacidade de funcionar como um palimpsesto simbólico, um texto visual onde camadas de significado se sobrepõem, algumas evidentes, outras ocultas. Para o fiel comum, elas comunicam a dignidade do ofício papal e valores cristãos fundamentais. Para o estudioso de símbolos, revelam conexões surpreendentes com tradições espirituais diversas. Para o historiador, documentam a evolução da Igreja e sua interação com diferentes culturas. Essa multidimensionalidade simbólica não é acidental. Desde tempos antigos, as tradições esotéricas ensinavam que os verdadeiros mistérios espirituais deveriam ser apresentados em camadas, revelando-se gradualmente conforme a capacidade de compreensão do iniciado. O simbolismo das vestes papais parece seguir esse princípio, oferecendo níveis progressivos de interpretação. No nível mais básico, as vestes distinguem o Papa como líder da Igreja Católica. Em um nível mais profundo, cada elemento comunica aspectos específicos da teologia cristã: sacrifício, redenção, autoridade apostólica. Em um nível ainda mais esotérico, estabelecem conexões com arquétipos universais e princípios espirituais que transcendem qualquer religião específica. Essa estrutura em camadas reflete a própria natureza da experiência religiosa, que opera simultaneamente nos níveis histórico, comunitário, moral, místico e transcendental. As vestes papais, em sua complexidade simbólica, não são apenas ornamentos, mas ferramentas para navegar entre esses diferentes níveis de realidade espiritual. Ao contemplar um papa em suas vestes cerimoniais completas, estamos diante de um documento vivo da história religiosa da humanidade, não apenas do cristianismo, mas de um diálogo simbólico milenar entre tradições diversas. Cada cor, cada forma, cada textura carrega ecos de antigas cerimônias, de buscas alquímicas pela transformação espiritual, de sistemas cosmológicos que tentavam mapear a relação entre o humano e o divino. Longe de diminuir a legitimidade das vestes papais, esse rico substrato simbólico apenas enriquece sua significância. Demonstra como o cristianismo, em sua melhor expressão, não rejeita a sabedoria de outras tradições, mas a incorpora e transforma, reconhecendo que a busca humana pelo divino assume muitas formas através dos tempos e culturas. As vestes papais nos lembram que os símbolos religiosos nunca são estáticos, eles evoluem, acumulam significados, são constantemente reinterpretados. São como rios que carregam águas de muitas fontes, fluindo através do tempo, refletindo tanto o céu acima quanto a terra abaixo. Nesse sentido, quando um papa se veste para uma cerimônia solene,
Ele não está apenas seguindo tradições católicas, está participando de um diálogo simbólico que começou nas primeiras expressões da espiritualidade humana e continua até hoje. Um diálogo entre o visível e o invisível, entre o histórico e o eterno, entre o que podemos ver e o que podemos apenas intuir. Assim, as vestes papais permanecem como um dos mais fascinantes compêndios de simbolismo religioso, um texto visual que, para quem sabe ler seus códigos, revela não apenas a história do cristianismo, mas fragmentos da grande narrativa espiritual da humanidade. Uma narrativa tecida com fios de muitas cores, origens e significados, unidos em um padrão que continua a evoluir diante de nossos olhos.